Coisas que eu tenho aqui. Gente, boa noite, é um prazer estar com vocês aqui. Esse aqui é meu pão de queijo que eu peguei antes que acabasse, então não é de vocês. E eu aproveitei que eu estou lançando o meu primeiro livro espírita. Tenho vários livros profissionais, mas esse é o primeiro livro espírita, que é Auto-Perdão, um aprendizado necessário, porque depois de anos de atendimento, mais de 20 anos, eu descobri que a coisa que mais inibe o nosso potencial de desenvolvimento é a falta de amor próprio. A incapacidade que a gente tem de se permitir ser com os limites que nós temos, de nos perdoar por sermos limitados, entender que esses limites são necessários, porque quando eu não posso fazer tudo, só me resta uma alternativa, precisar do outro. Então, o projeto de Deus é nos limites para que a gente possa desenvolver não apenas o sentimento intelectual, mas a vivência prática da fraternidade. Então, trouxe, se vocês quiserem depois, e um recado, não é um livro de teorias sobre auto-perdão, mas de histórias. Porque a gente já sabe os conceitos todos, tudo na nossa cabeça, a gente já sabe o que tem que ser feito. A gente tem que operacionalizar isso. E o tema da palestra de hoje é Não existe a Deus, somente até logo. Certamente que quando os espíritos começaram a evocar as mesas na Europa naquela época, e as pessoas podem se perguntar por que não foram com médiuns? Porque as pessoas dificilmente acreditariam se alguém dissesse, eu estou vendo seu pai. Até hoje a gente acha estranho quando alguém diz isso pra gente, né? Uma vez eu cheguei no centro e uma pessoa disse, você foi Manuel, morou em Portugal. Eu digo, essa é óbvia. Manuel morando em Portugal, numa quinta em Lisboa. Não me tocou nada, aquelas pessoas que gostam de, sabe, aquele mediunismo assim, fantasioso, enfim. E há uma verdade muito forte por trás dessa doutrina, no termo da consolação, porque esse movimento inteiro era para que, naquela época em que havia o apogeu do paradigma científico chamado positivista, que foi capitaneado por 3 grandes pensadores do mundo, René Descartes, que criou aquele eixo cartesiano que todo dia a gente vê, a bolsa subiu, a bolsa desceu. O Francis Bacon, que é um filósofo inglês que criou a teoria filosófica positivista, né? E também o físico Isaac Newton. Esses 3 criaram a base para a ciência moderna, que hoje nos possibilita estar falando no microfone, usar data show e ter um iPhone. Tudo isso a partir dessa ciência material extremamente deslumbrante, mas que, de um dado momento, percebeu assim, a ingenuidade das expressões de fé daquela época e o quanto elas tinham perseguido esse saber que existia no mundo, de modo que, naquele momento, ficou muito claro que aquela fé infantil de um Deus maniqueísta que perseguia alguns, protegia outros, muito mais parecido com a luta de He-Man contra o esqueleto, do que contra um Deus universalmente amoroso. E aí Nietzsche vai em praça pública e diz, eu matei Deus. Mas era muito fácil matar aquele Deus, porque ele era muito fraquinho. Ele não era, de fato, o infinito em todas as possibilidades, infinito em todas as virtudes e indefinível para nós, humanos. Mas naquela época, em que o materialismo se manifestava de uma forma esplendorosa para resolver muitas das soluções que realmente nós precisávamos resolver da história humana e dos processos de desenvolvimento dos seres humanos, houve o início de uma profunda descrença na fé, que foi sendo cada vez mais desenvolvida à medida em que muitos dos religiosos, entre os quais nós aqui encarnados, que falhamos nesta fé no passado, comprometemos o Evangelho do Cristo utilizando os poderes das igrejas que nós tínhamos nas nossas mãos para apenas atingir nossos interesses pessoais e jamais consolar o coração de ninguém. E todo esse sistema que aconteceu sobretudo na Europa e que ainda presencia 2 grandes guerras em que tanto na época papas como protestantes da época se envolveram com o nazismo inclusive, há uma sensação de descrença profunda que vai desencadear depois da Segunda Guerra Mundial com a filosofia existencialista de Sartre, que vai dizer o inferno são os outros. E vai dizer que a vida não tem sentido, ou aquele carpe diem exagerado, faça tudo o que der vontade, porque você não sabe se vai estar vivo amanhã. E essa ideia de que a vida não é uma coisa que continua, precisava ser aquebrantada, porque nós precisávamos entender que a finalidade do mundo material é ser um instrumento para que nós possamos capitanear o desenvolvimento do espiritual. Na verdade, isso aqui é como se fosse um avatar que a gente usa a cada encarnação, e muita gente quer preservar a encarnação toda igual. E é impossível, por mais creme que você use, lamentavelmente, por causa desse danado de Isaac Newton, tudo cai com o tempo, infelizmente faz parte. Desculpem dessa notícia tão triste hoje para vocês, mas tem muito creme que não vai resolver muito. Vai segurar um pouquinho, mas depois você bota tanto botox que fica ridículo, não consegue nem rir nem chorar, não expressa mais emoção. Tem atriz e ator que não faz mais nenhum papel porque não consegue. Você ganhou na Mega Sena. Sua mãe morreu. Não tem expressão emocional, porque investe na única coisa que tem prazo de validade. Já o espírito, este sim é eterno. Esse sim continua. E é natural que nas experiências que a gente tem aqui na Terra, de reencontros com pessoas que nos são caras e que nos amam,
que o momento em que essa separação se aproxima, uma dor profunda tome conta de nós. Essa é uma experiência, sinceramente, que de fato nos arroja para um deserto pessoal, do reencontro com a nossa intimidade, porque ninguém sente a nossa dor. Mesmo que tenha, sei lá, 15 filhos e aquela mãe desencarnou, cada filho sente a dor de um jeito. Cada criatura sente de uma forma. E a expressão dessa dor é para nos lembrar da necessidade que nós temos de entender que nós não somos seres humanos que viemos numa segunda-feira para ter uma experiência espiritual. Nós somos, sobretudo, e sempre seremos, um espírito eterno em uma experiência humana. E perder de foco essa realidade, invertê-la a ponto de imaginar que nós estamos aqui por causa do que tem aqui, é empobrecer tudo que Deus tem para nos oferecer, porque se aqui é uma cópia mal feita, que Sócrates já sabia, o mundo das aparências perto do mundo das essências, sem que a gente entre aqui numa negação da Terra e de tudo que ela nos oferece, mas que a gente entenda que aqui é um rito de passagem para um processo que desencadeia muito mais distante, nós não vamos poder sentir o caráter balsâmico e transcendente dessa doutrina, cujo título dado pelo Mestre na promessa que faz aos seus discípulos antes da crucificação: se tiverdes fé, eu vos enviarei um outro Consolador, que irá fazer duas coisas: relembrar tudo o que foi dito e acrescentar novas coisas. Essa promessa, para muitos dos nossos irmãos da crença católica e evangélica, se consuma na abstração do Espírito Santo que acontece na manifestação, que é espiritual, mas coletiva, do Pentecostes. Acontece que o Pentecostes acontece 40 dias depois da crucificação do Cristo. Então vamos imaginar a lógica disso. Será que em 40 dias os discípulos haveriam esquecido tudo que ele falou e era preciso relembrar? Será que em 40 dias eles estariam prontos para ouvir coisas que em 40 dias anteriormente não estavam prontos para ouvir? Certamente era o passar dos anos, dos milênios, era a manipulação da fé, era a destruição da fé, as rupturas religiosas, reforma, contra-reforma, todo um processo de desenvolvimento histórico humano a partir da religião usada como poder político de destruição, as cruzadas que nos deixou um karma coletivo profundo com o mundo muçulmano que agora devolve através do terrorismo internacional, que estão longe de descontar o que a gente matou deles na casa dos milhões. Espero que eles não queiram pagar a conta na mesma moeda. Ainda bem que a maioria deles são sunitas e uma pequena minoria é xiita, e daí vem os radicais dessa pequena minoria, ainda tem uma outra minoria equivocada, que está fazendo o que a gente fez lá na Idade Média, quando matar milhões de mouros para recuperar Jerusalém. Isso cria um efeito dominó e um efeito de que nós possamos ter que lidar com isso depois. E aí, obviamente, nesse ambiente todo em que você vê ciência negando a fé, depois de ter sido perseguida pela fé, que vê as pessoas perdendo a esperança, que vê uma sociedade que tinha a complexa cultura filosófica e o ápice do conhecimento humano e abstração intelectual, desenvolveu o nazismo e os campos de concentração, uma descrença profunda na raça humana toma conta dos corações. E estamos em meio à maior crise da história humana. Porque se vocês pensam que se trata apenas de uma crise econômica ou uma crise de valor monetário, essa é uma crise de valor moral. E as pessoas que esperam uma tsunami gigante arrastando e pegando a Flórida, que é plana, e levando para o outro lado, lá para o Golfo do México, esqueçam. Placas tectônicas sempre se chocaram desde que o mundo foi formado. Acontece que hoje tem CNN transmitindo ao vivo quando a onda passa. E tem mais gente, então morre mais gente. A tsunami que passa hoje na Terra é moral. Enquanto nós esperamos um terremoto, milhões de almas são consumidas pelo uso de drogas, por sexualidade pervertida, por sentimentos danosos, sendo destruídas. E a gente espera que uma onda gigante, que um terremoto, faça o que essa tsunami moral já tem executado. Portanto, antes de entrar propriamente no tema, eu queria só fazer uma pequena provocação para vocês, meus irmãos que estão aqui. Não pensem que vocês estão aqui nos Estados Unidos apenas para usufruir de uma sociedade mais organizada, menos violenta, mais justa, cujo pacto coletivo é mais interessante do que o que nós temos no Brasil. E que apenas isso os trazem aqui e que esse é o único compromisso de vocês, um conforto melhor, uma qualidade de vida melhor. Vocês estão aqui com o dever, a obrigação e a tarefa de evangelizar esta nação. Porque o desempenho material dos Estados Unidos não esconde a miséria moral, que em todo o planeta existe. Cada um aqui foi convocado por Cristo e aceitou um convite, foi dado circunstâncias favoráveis
para o desenvolvimento de uma tarefa que, longe de ser apenas vir aqui tomar um passe, fazer uma campanha de quilo, qualquer coisa que se faça nos centros para se imaginar que vai ter uma vidinha melhor e depois vai comprar um território lá no Alphaville espiritual chamado Nosso Lar, simplificando essa profunda mensagem consoladora. Vocês estão aqui para serem instrumentos e pescadores de almas e de homens. Esse chamado não foi só para Pedro, é para qualquer um de nós. Portanto, tudo que é oferecido é para que a tarefa seja cumprida. E quando a tarefa não é cumprida, as coisas desandam, para que a gente volte ao polo de nossa principal missão. Nós que temos acesso à mais lúcida mensagem espiritual do momento na Terra, pelo plano evolutivo dela, no mundo que está em busca de explicação e consolo, não podemos nos dar ao luxo de fazer espiritismo de fim de semana apenas na instituição na qual frequentamos. Nós precisamos daqui exaurir o conhecimento para, no trabalho, no exemplo, nas pessoas, nas conversas, dentro de um avião, esperando o que você imaginar que você possa fazer, é evangelizar almas. Imaginar que, de fato, vocês tenham que mudar daqui a 2 anos para um espaço 3 vezes maior que esse. Sem necessidade de proselitismo, porque a gente não pede 10% do que as pessoas ganham. Aliás, o espírita gasta dinheiro, não ganha dinheiro com o espiritismo. Eu estou uma semana inteira sem atender 18 pacientes por dia para estar aqui. Então, o espírita não ganha dinheiro, o espírita gasta dinheiro. Mas é pouco perto do que ele recebe. Portanto, essa mensagem consoladora não é para mim, nem para vocês, é para a humanidade. Nós somos os tarefeiros, trabalhadores da última hora, que no passado nos equivocamos no campo da fé e somos chamados aqui para fazer mais do que nós estamos fazendo. Nós temos um dever e uma missão de entender que somos pescadores de almas e de homens. E que as nossas dores só são consoladas quando entendemos a dimensão de uma instituição espírita, cujo papel é ao mesmo tempo hospital, escola de almas caídas e oficina de trabalho. Mas descobrimos uma coisa interessante nesse hospital chamado Casa Espírita. É que nós, que somos os pacientes graves, que ficamos vindo toda vez, é porque a gente está na UTI, só temos uma forma de nos curar. Levanta do leito, olha para quem está do lado e começa a ajudar. Esse é o teu remédio. E não ficar chorando, sempre pedindo, sempre achando que quer mais passe, quer mais aula, quer mais atendimento, quer mais harmonia, sem entender que enquanto você não modificar a sua conduta, a dor se repete. Lembrando que Einstein disse, uma das coisas mais impressionantes no comportamento humano é o quanto os seres humanos fazem as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Para que os resultados mudem, a atitude há de mudar. Portanto, essa consolação é para que a gente haja, é para que a gente perceba e que a gente vá mais além e ofereça isso para os outros. A experiência da morte, ela sempre nos lembra que nós temos um prazo a cada existência, não apenas para cumprir tarefas, não apenas para comprar um carro novo, não apenas para morar num canto melhor, não apenas fazer uma viagem. Isso até faz parte. Isso até é importante. Eu vim várias vezes aqui só para ver o Mickey. É a primeira vez que eu venho para fazer uma palestra espírita. Faz parte viajar com a família, trazer a esposa, faz parte. Essas coisas fazem parte, mas não é só para isso. É a ideia de que nós estamos aqui com algo muito maior. E a experiência da morte, ela nos leva para esse deserto, pessoal, que cada um de nós tem que enfrentar, porque, de fato, a morte, do ponto de vista epistemológico, ela não existe, já que somos eternos. Então, de fato, nós temos uma interrupção temporária da presença física de alguém que nós amamos. Isso é fácil de ser dito, mas na hora que a gente está ali, colocando a mão, numa mão que nos abençoou toda uma vida, na hora que a gente está ali, olhando para aquele corpo que não mais fala, e está inerte com os olhos cerrados, parece que tudo é desprovido de sentido. Parece que por um momento a gente esquece tudo que a gente sabe, que ali não está mais o ser que nós amamos, porque aquele corpo não era mais compatível com a potência daquela alma. Que era injusto pedir que aquela pessoa ficasse ali só para constar, doente, numa cama, só para eu saber que ela estava lá, aprisionada, com uma potência de alma profunda para acontecer. Quando o corpo físico não corresponde mais ao potencial da alma, é claro que a gente tem que trocar de roupa. E não adianta depois ficar, mamãe, ore por mim aí. Fale com André Luiz, com Bezerra, me ajude. Mamãe já fez tudo o que podia enquanto estava aqui com você. Precisa descansar. Precisa reparar. Precisa fazer sua carta. Sabe a segunda carta de Paulo, a última carta da despedida? Em que chamada também a carta da alegria, em que diz, eu cumpri a carreira, mantive a doutrinação e cumpri a minha fé. Essa alegria de dever cumprido, porque quando alguém que a gente ama está lá e a gente chora muito,
é porque aquela pessoa cumpriu o dever. A saudade, a dor e o desespero, que é normal, faz parte. Ninguém pode esconder o luto só porque é espírita e sabe que vai reencontrar. Ninguém pode deixar de sentir a dor, que é a separação, porque quando um filho viaja, você se acaba de chorar. Imagina quando ele vai para o outro lado. E por enquanto não tem Skype daqui para lá. Estão desenvolvendo a transcomunicação, mas ela ainda não está com essa tecnologia toda, então não tem WhatsApp, geralmente a comunicação é de lá para cá, é upload, não tem download, então a gente tem que ter paciência no processo, porque ele acontece. E essa experiência, de fato, é uma experiência mágica no sentido de fazer refletir sobre isso. Em outubro do ano passado, aos 67 anos, depois de lutar durante 10 anos contra o lúpus, a minha mãe desencarnou. E eu tive a oportunidade de vivenciar de perto essa experiência, de sentir o que era uma mãe que eu considero jovem para os padrões de hoje. Meus avós morreram todos com mais de 95 anos de idade, minha mãe com 67. Toda a dificuldade que ela teve em nos criar, com uma dificuldade financeira imensa, separar-se aos 26 anos porque não aguentava apanhar do meu pai, que lamentavelmente era equivocado, mas hoje é uma figura já equacionada dentro de mim na relação pai e filho. Era a ideia de vivenciar essa experiência e ver o desejo que ela tinha de ficar viva. A luta que ela tinha contra aquela doença que foi tomando conta dela e que foi necessária para um processo de apaziguamento de consciência na própria existência. Naquele processo todo eu comecei a fazer um flashback do que representaria para mim a experiência de ter estado com ela e o que ela tinha me deixado para eu entender que eu não podia estar num processo de lamento, mas de agradecimento. Porque diante da vida, ou eu lamento ou eu agradeço. Entendeu o que é que Paulo dizia em Romanos 7, capítulo 22, quando ele dizia: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Como dar graça nesse momento que parece ser de desgraça? Onde ver a graça contida na dor? É exatamente quando você deixa de ter uma visão limitada, circunstancial ao seu ego temporal, daquela encarnação que você se apega, daquele corpo, daquele visual, daqueles títulos que passam. Porque lembra, desencarnou, você pode ser pós-doutor. Quando reencarna, vai cobrir letrinha de alfabeto. Tudo de novo para fazer um restart, ver se o sistema inicializa melhor, com novos aplicativos, mais eficientes, mais virtudes de aplicativos e menos defeitos no aplicativo, sem bug, sem vírus. Esse é o objetivo a cada encarnação, esse restart que a gente tem. Naquele processo eu comecei a me lembrar de como foi a relação com ela, porque era uma mãe dura, carinhosa e dura. Lembrei de cenas pontuais da nossa convivência. Eu lembrei que na época que eu era evangélico, eu cheguei em casa depois de um culto, que a pastora tinha dito que tinha que se queimar as obras de Kardec, esse homem endemoniado, e eu cheguei em casa e fiz o auto de fé de Rossandro. Queimei o Evangelho segundo o Espiritismo com a cara de Kardec derretendo, satisfeito por exorcizar da minha casa o mal. Enquanto ele derretia todo, minha mãe olhou para mim e fez: tá tranquilo, meu filho? Agora sim. Aí ela olhou para mim e fez: você acha mesmo que é possível queimar a verdade? Aí deu as costas e saiu. Ela tinha que ter batido em mim para dizer: é o demônio. Era melhor, o que eu estava esperando, a provocação era essa: bate em mim, que você está endemoniado. Ela: não se queima a verdade. Já fizeram isso, meu filho, não adianta. Um dia você vai entender. Eu tinha 12 anos, ela fez: eu te vejo, ela era médium, eu te vejo falando de Jesus, em vários lugares, mais velho e tal. E eu fiz: mas eu não quero ser pastor, era evangélico na época, eu não quero ser pastor, não sei se vai ser pastor, mas eu estou vendo. Acho que depois que eu queimei o Evangelho de Kardec, eu tenho que falar muito para compensar. Por isso que eu falo mais do que o homem da cobra. Tudo que eu puder eu falo, para ver se eu compenso que eu queimei o povo do Kardec. E nesse processo eu lembrei das muitas vezes em que ela foi acusada pelos nossos parentes de ser uma mãe dura, porque ela nunca me permitiu dormir fora na casa de ninguém, ela vigiava todo mundo que andava comigo, ela sabia que só tinha ela, não tinha um pai para compartilhar, então ela tudo para ela. E ela era altamente punitiva nesse aspecto. Ela é chamada, na época, quem morava no Brasil assistiu a novela Rainha da Sucata. Tinha uma senhora chamada Dona Armênia. Chamavam minha mãe de Dona Armênia. Criava duas menininhas como se fossem mocinhas. Você não pode com esses meninos assim muito presos, não faça isso, tal. Eu lembrei quando finalmente minha mãe entendeu, porque assim, vocês sabem que toda família tem alguém que não gosta de estudar e alguém que gosta de estudar. E geralmente as pessoas que gostam de estudar é o exemplo para todo mundo odeia. Ah, como seu primo, olha seu primo. E quando dá errado a gente faz: tá vendo aí meu primo? A gente fica torcendo para a pessoa dar errado, para mostrar que ela não é só tão positiva assim, né? O nosso lado sombra. Só que essa criatura é meu irmão mais velho. Fala 6 línguas. Fala russo, morou em Moscou, agora está aprendendo mandarim.
Ele gosta, mas eu nunca gostei de estudar. E um dia a minha mãe chegou para mim, eu tinha 14 anos. Não, 12 anos. Ela chegou para mim e disse: meu filho, eu andei observando e eu percebi que você não gosta de estudar. E eu fui tomado de uma alegria que eu pensei, ela me ama. Se ela está constatando isso, vai me libertar. Que isso é uma prova profunda de amor, não é verdade? Eu pensei, dela vai me libertar. Eu disse, pois é, mãe, você percebeu? É, meu filho, eu percebi que você não gosta. É diferente do seu irmão, ele gosta, mas você não gosta, né? É, mãe, não gosto. Pois é, meu filho, eu vou lhe ajudar. Você tem sonhos? Aí eu tenho, claro. Quais são os seus sonhos? Ah, eu queria ter um carro assim. Na época era Escort Hobby. Eu queria ter um Escort Hobby. Eu queria viajar pelo mundo. Eu queria casar com uma mulher linda, tal, aquela cor todinha. Eu só não consegui Escort Hobby até hoje. E aí aquela toda, ela me deixou viajar. Quando estava lá em cima, ela fez: quem vai te dar isso, meu filho? Porque não sei se você percebeu, nós somos pobres. E eu lembro da minha resposta. A minha mãe, há 3 anos almoçando arroz com ovo, não resta dúvida nenhuma que nós somos pobres. Eu tenho certeza disso. Pois então, esses seus sonhos todos, quem irá realizar, meu filho? Porque isso é uma tarefa sua, não é minha. A minha é de lidar com condições que eu nem tive. De estudar onde eu nem pude. E aí o resto é com você. Eu não vou te deixar a herança. Só 2 coisas eu posso te deixar: Deus e o conhecimento. Porque se você perder tudo, essas 2 coisas vão fazer você recuperar tudo. Mas é uma decisão sua. Eu não vou bater em você e eu nunca vou lhe forçar a estudar. Nunca. Mas se der errado, a culpa não é minha, porque eu estou proporcionando o que eu posso para que dê certo. Ela contou a meu avô, que ocupou o espaço de pai, no vácuo do meu, e contou: papai, o Sandro não gosta de estudar. Meu avô era caminhoneiro e era poeta repentista. No Nordeste é muito comum aquele pessoal faz repente. E aí meu avô me chamou na casa dele. Meu avô era aquela criatura exatamente como minha mãe. Um dia ele trouxe frutas de um sítio da casa de um parente. E quando a gente chegou lá em casa, tinha uma família na frente que tinha 7 filhos. E ele pegou 90% das frutas e foi deixar na casa do vizinho. Eu fiquei revoltado com ódio. Como é que pode? Eles nem foram. Eu só dando tudo para eles. Ele fez: meu filho, quem não vive para servir, não serve para viver. Eu fiquei calado. Era sempre assim. Era puf, pá, acabou. Não tinha o que argumentar. E aí ele contou a minha mãe contou meu avô, e meu avô fez uma poesia, me chamou antes, meu filho, olha, quando eu tinha 14 anos, eu morava no sertão da Paraíba, e quando eu vi aquela seca assolando vidas, meus irmãos sem ter o que comer, eu pensei: eu não quero isso para minha família. Eu fugi de casa com 14 anos. Eu nasci em 1914. Então você não tem ideia de como era o mundo na época, como era esse país, esse Nordeste na época. Eu tive que fazer um esforço descomunal, passei a noite inteira numa árvore, escondido. Eu voltei 20 anos depois, meus pais nem já não estavam mais vivos. Fiz um esforço danado, vim para uma cidade universitária para oferecer à sua mãe o que eu não podia, para que ela oferecesse a você o que ela não teve. Não desonre meu esforço com sua preguiça. Estude mesmo sem gostar, porque a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que é necessário. Essa é a regra da vida, é a lei. Aí ele fez uma poesia para mim. Quando você estiver cansado, leia. Meu avô não era espírita, ele morreu sem saber que eu era espírita, senão ele morria. Então todo mundo quis dizer: o senhor está sabendo que seu neto é espírita da palestra? Ele dizia: você é espírita? Não, essa é a conversa do povo, não acredite. Fazer isso seria uma violência com ele. E ele morreu achando que eu era católico mesmo, de carola, de igreja. E ele não soube nem que eu fui evangélico com 10 anos da vida, quanto mais espírita. E hoje ele já sabe de tudo, né? Ele está sabendo de tudo. Ele diz assim: olha só a lei do trabalho, que interessante essa poesia que ele fez para mim. Estude e não esmoreça, pois traz erguida a cabeça quem sempre cumpre o dever. A vida é luta e batalha, e nela só quem trabalha merece e deve vencer. Aí fica na cabeça. Eu lembro que depois eu fui cuidar deles. Minha mãe estava com lúpus, eles envelheceram, então quem cuidava era eu. Eu tive que adiar meu casamento, porque eu não podia manter os custos de cuidar dos meus avós, com cuidadores, fraldas, todo aquele custo de cuidar de idosos e casar ao mesmo tempo. Então minha esposa, altamente compreensiva, a gente passou mais 4 anos para poder conseguir casar. E eu lembro que ele foi perdendo a memória, ele era muito educado, e quando eu chegava perto dele: sabe quem eu sou? Ele não sabia mais quem eu era. Eu falei: não, você é um rapaz muito decente. Ele não queria desagradar, ele perguntava quem era. Cadê Rossandro? Eu dizia: sou eu, não, meu neto, tal. E ele foi indo, ele foi desconectando, ele foi saindo e voltando, e eu fui vendo o processo, e minha mãe não podia cuidar do pai, ela amava muito aquele pai. Depois ficou a mãe dela, que ao contrário do meu avô,
que eu chamo de Mahatma Gandhi. Minha avó era perpétua de Tieta do Agreste. Então era aquele casamento do norte com o sul. E um dia eu perguntei, meu avô, por que o senhor casou com minha avó? O que foi que houve na sua cabeça? Ele, só um minutinho. Ele pegou uma foto dela com 16 anos e mostrou as fotos. Eu também caía nessa, eu também caía. Aí, meu filho, depois que eu vi que eu estava com a cruz, eu disse que eu vou levar até o fim, não vou deixar essa cruz aqui. E ele cuidou dela até o final. E quando ele estava já 5 anos, sem abrir os olhos e se levantar, eu já sentindo que ele estava indo embora, era dia do meu aniversário. Mas minha mãe disse, eu acho que papai, ele vai hoje. Vou morrer no dia do meu aniversário? Duvido, ele é muito educado. Eu garanto a você que ele vai deixar passar uns 5 dias. Dia 1º de dezembro é meu aniversário, dia 6 de dezembro ele desencarnou. Porque ele não queria deixar aquela marca aqui no dia do meu aniversário, pura delicadeza de última hora, que ele sempre foi muito assim gentil. E aí ele estava lá inerte. As cuidadoras dos meus avós diziam, a gente não cuida de sua avó. Do seu avô a gente cuida, mas de sua avó não, você leva ela para qualquer canto, porque pagar R$3.000 por dia, eu não cuido de sua avó. Eu, meu Deus, minha avó tinha perseguido minha mãe, ela tentou suicídio por causa da minha avó, não podia levar para canto nenhum, o que é que eu faço? Eu não posso levar para minha casa, o casamento acaba, eu, Jesus. Aí eu cheguei, vou... Estava tocando o violão que ele me deu, mais velho do que eu, tem até os furos do dedo dele. Tem as músicas que ele me ensinou, as valsinhas que ele me ensinou. Eu disse, vou... É para eu cuidar de vó? Eu pensei, ele está inerte, ele não vai dizer nada para mim, vai considerar um não. Olha que coisa horrível. E aí eu vou colocar num asilo bem legal, um asilo espírita, vou visitar, tal. Sabe o que aconteceu, gente? Meu avô abriu o olho depois de 5 anos, levantou e fez sim. Fechou os olhos, deitou e sumiu de novo. Eu olhei para minha mãe, mãe, tô ferrado. Ela fez, papai levantou? Se você tá aqui para eu não parecer que sou doido, ele levantou. E a cuidadora estava lá, meu Deus, ele levantou mesmo. E sumiu, desencarnou 5 dias depois e minha avó ficou. E as cuidadoras foram embora. E minha mãe, que passou a vida inteira com essa mãe, que era para ela uma coisa difícil, porque ela perseguia, sabe aquela encarnação que a mãe tenta destruir a filha toda a encarnação. E aí minha mãe fez, meu filho, traga a mamãe para casa. Eu disse, como assim? Sério? É, traga para casa. Eu desconsiderei, não tem como ela cuidar da mãe, depois de tanta dor que essa mãe provocou. Uma semana depois, cadê mamãe? Aí eu fiz, mãe, é sério. Quer dizer, então, que aos 47 segundos do tempo tu vai resolver essa parada mesmo? Sério? Antes de encarnar? Vou. Traga a mãe para casa, eu vou cuidar da mamãe. Levei mamãe para casa. Foram os 3 anos mais felizes da minha avó. E foi uma pessoa que sofreu muito, perdeu a mãe com 6 anos, e toda aquela história. Imagina, perder a mãe com 6 anos em 1917, época da Revolução Comunista, Stalin. Imagina a situação de ter sido criado por outras pessoas. Então ela meio que transmitiu toda aquela angústia dela para minha mãe. E minha mãe foi apaziguando com minha avó. Minha avó desencarna, 1 ano depois, minha mãe desencarna. Naquele processo eu fiquei lembrando de um dia que eu estava com a minha ex-namorada no quarto da minha mãe, porque eu achei que minha mãe não voltava, cedo ela voltou. E minha mãe abriu o quarto, eu estava com a minha ex-namorada fazendo aquilo que quando a gente descobre não quer parar de fazer. E aí ela ligou, ela fechou a porta, ligou para minha namorada e disse, vem aqui conversar com o seu namorado, que ele está transando com a ex-namorada. Aí eu saí, mãe, você não é minha mãe, por isso que eu liguei para o seu nome, porque eu sou sua mãe. Eu não sou a mãe de um cafajeste, eu sou sua mãe. Vá cá com as consequências do seu ato, seja macho, coisa feia, ridícula. Acabou o namoro com a outra, não consegui mais acesso a outra, foi uma tragédia, mas ficou aquela lição muito boa. Então, certamente que na hora que ela estava lá e que eu lembrava de tudo isso, eu fiquei pensando, isso não é um dia de tristeza. Isso aqui não é um adeus. Isso aqui é um até logo. Primeiro porque tudo que ela pôde dar para mim, ela já deu, cumpriu o papel. Teve hora que eu lamentei, o sonho da minha mãe era ver o Natal Luz em Gramado. E quando eu já podia mandar ela para qualquer canto do planeta, minha mãe não saía do quarto, porque tinha um respirador para tomar banho até. Eu dizia, tá, tudo bem, eu entendo. E eu sei que é um processo de apaziguamento do eu dela com minha avó. Então, naquele momento em que eu estava lá com ela, assim, eu fiquei pensando em tudo que eu vivi. Eu fiquei pensando na vida e não na morte, que a morte não existe. Eu fiquei pensando, e eu chorava também, mas eu fiquei pensando nas alegrias todas que ela me proporcionou, em todas as coisas que a presença de alguém que vem antecipadamente antes de nós preparar o terreno para a nossa vida.
esses chamados anjos encarnados. Longe da perfeição, teve momentos difíceis, tensos na nossa relação, momentos que eu disse que eu odiava ela, mas tudo foi sendo ultrapassado porque assim nós somos, limitados. Assim nós vamos construindo, sem candidaturas à santificação instantânea, sem vozinha de quem já está do outro lado, como nós somos de fato, com nossos limites, possibilidades, encontrando nessa doutrina o caráter consolador, e esse é o nome que Jesus dá, e não solucionador, como alguns querem. Ninguém vem aqui para resolver, quem resolve somos nós. Nós estamos aqui para nos consolar enquanto nós não resolvemos as coisas. Nós não estamos aqui passando pelo que nós passamos, pelo que fizemos em outra vida, isso é uma visão distorcida. Nós estamos passando pelo que nós passamos, pelo que continuamos a fazer. É porque insistimos no erro. No momento que a gente mudar, Paulo vai dizer, Pedro também, um gesto de amor cobre a multidão dos pecados. Quando você mudou o vetor, acabou. Mas não adianta continuar equivocado. Portanto, aquele momento, para mim, era um momento de lembrar de tudo que ela deixou. E eu não podia ficar com aquele lamento. Tem até uma música que é de... esqueci o nome do cantor, que ele faça uma lista de velhos amigos, Oswaldo Montenegro. Os que você não tem, os que você já não tem mais, os amigos. Aí, música bem deprê. Aí um dia eu estava em casa escutando com minha esposa, essa música eu acho bonita. Eu digo, eu acho não, acho triste, depressiva e tal. Por quê? Porque a coisa mais ridícula do mundo é você ficar lamentando os amigos que se foram. Eu disse, tu não lamenta não? Isso não. Os amigos que eu tive, na época que eu tive, eles eram amigos das circunstâncias que nos faziam estar juntos, no colégio, na rua, na universidade. E o que nós demos uns para os outros foi naquele momento. E no momento em que eu começo a lamentar pelos amigos que se foram, eu deixo de receber os que chegam. Porque a vida é um fluxo. Eu não posso ficar no lamento. Eu tenho que ficar agradecendo tudo que vem de novo. A contribuição foi dada da minha mãe, do meu pai, dos meus avós. Agora são as pessoas que vêm, as que eu tenho que contribuir. E aí eu lembrei de uma passagem que sempre me incomodava de Paulo, que era, eu devo a bárbaros e a gregos, eu devo a sábios e a ignorantes. Eu lia e lia, e aquilo não entrava, eu acho que eu estava assim, solo pedregoso, quando não consegue ainda germinar. Porque tem um monte de gente que só liga para mim quando está precisando. Não sei se acontece isso com vocês. Mas se estiver bem, eu não existo. Se estiver chorando, liga para mim. Se for para balada, eu não existo. Né? Momentos de felicidade não compartilham comigo, mas de tristeza, de angústia, ou até dinheiro emprestado, eu estou lá. E aí eu ficava chateado com essas pessoas. Poxa, que saco. A pessoa só pede, nunca dá nada. Aí um dia, para fazer o evangelho, caiu novamente. Eu devo a bárbaros e a gregos, a sábios e a ignorantes. E finalmente, quem é da minha geração aqui sabe, a ficha caiu. Porque hoje nem ficha mais tem. Caiu a ficha. E eu entendi o que Paulo estava querendo dizer. Eu pensei assim, poxa, então é isso. Por que me irritar com quem me pede? Se tem tanta gente que me dá. Eu recebo de tantos, que mesmo que eu queira devolver, nem precisam. Então, qual é a minha única tarefa num fluxo de amor? Que não seja dar continuidade a esse amor, dando a quem precisa. Eu parei a não me magoar mais com as pessoas que me pedem. Eu parei a não boicotar quem me pedia. Por exemplo, aquela pessoa que eu sei sempre que vai ligar e que eu vejo o nome dela, que ela só vai pedir. Não é coisa, só é atenção, é conversa, é dizer a mesma coisa e você ter que ouvir. Eu estou sem saco hoje, espera aí. Isso aqui é a oportunidade de eu devolver aqui o que eu recebo daqui. No fluxo de amor, eu tenho que simplesmente continuar. Aí hoje eu não espero a pessoa ligar, eu ligo. Eu estou em casa, às vezes eu faço muito isso. Por exemplo, alguém, eu queria tanto conversar contigo, tu não tem vaga no consultório, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu tenho pessoas também de graça, mas você não pode atender todo mundo de graça. Eu digo, mas se eu ligar para você, uma ligação sua, a gente conversa, aí eu vou viajar. Eu pego, coloco o telefone no modo Bluetooth, ligo o som do carro, estou indo para o aeroporto, 50 minutos, e aí eu converso. Eu tenho uma lista de pessoas que quando eu estou indo para o aeroporto, eu estou viajando, eu ligo o Bluetooth e vou conversando com a pessoa, que é incrível. Não me dá sono se eu estiver conversando com alguém. Se eu estiver ouvindo música, ouvindo Enya, qualquer coisa, eu durmo, palestra, tudo, mas conversando eu fico lá, porque eu fui feito para isso, né? Eu fiz curso, tá? Tem que conversar. Eu desandei muita gente no passado, tem que botar esse povo de novo no trilho. Então, Deus é tão bom, mas a misericórdia de Deus é infinita, porque, olha, você faz tudo errado, Ele manda você de volta. Ele proporciona uma profissão para você desfazer o mal entendido. E você ainda recebe dinheiro por isso. Só Deus é que faz um negócio desse. Você vai desfazer o mal e ainda vai receber salário por isso.
Então, essa dinâmica de entender que esse relacionamento, essas redes, network que a gente tem entre as pessoas, é de fluxo. Não há lamento, a saudade, a vontade de ver de novo, de sentir o cheiro, de tocar, a angústia de esquecer o rosto, que passou a vida inteira. Eu lembro que toda vez que eu saía de casa, ela fazia: Deus te transforme num homem de bem. Era o que ela pedia toda vez: Deus te transforme num homem de bem. E aí ela ligava para mim: meu filho está em Campina, na média eu passo 20 dias fora da cidade, porque eu faço palestras profissionalmente. Então eu viajo muito mais do que como espírita. E aí toda vez que ela ligava: eu tô em tal canto. Menino, para, pelo amor de Deus, no canto. Mas mãe, foi você que profetizou que eu ia... A culpa é sua, eu tô andando por sua causa. Não, mas tá bem. Eu lembro que eu ia para Portugal no dia anterior, no dia após o desencarne dela, só que eu pedi a Deus o seguinte: meu pai, minha mãe tá indo, né? No aniversário dela ela não conseguiu ficar na mesa, não conseguia respirar, ficou no quarto. Eu queria pedir 2 coisas só. 2 coisas, se puder. Não estava exigindo, né? Não estava botando a faca no pescoço de Deus. Eu queria 2 coisas. Eu queria estar em Campina. E eu queria que ela não morresse sem ar. Porque o lúpus, com o pulmão fibrosado, tomando medicamento que era 14 mil reais por mês, para poder respirar. Eu queria que ela não morresse sem respirar. Na minha frente, sem conseguir o ar. E eu queria estar em Campina. Eu tinha uma viagem no domingo, que foi adiada. Eu ia para São Paulo, passar domingo, segunda e terça, fazendo palestras para o Grupo Abril. E aí ligaram para mim: Rostando, a gente vai fazer em janeiro, tem problema? Não tem problema. Segunda de manhã minha mãe entra na UTI. Liga para mim: filho, eu tô entrando aqui no hospital, tô indo para a UTI. Eu disse: mãe, eu tô indo para aí. Quando eu cheguei lá, eu já não falei mais, ela estava entubada, sem consciência. Passou 8 dias. Mas assim, ela estava entubada, ela não estava sem respirar. E eu estava em Campina. É 2 coisas que eu pedi. E o carinho deles fez atender. Eu pude me despedir, eu pude cuidar das pessoas que ficaram... Porque ela, mesmo lá no quarto dela, ela cuidava de um monte de gente. Era incrível como tinha gente que ia lá tomar conselho, tal, perguntar o que fazia. E eu ainda consegui dizer a essas pessoas lá no dia: gente, ela foi, mas eu deixo aqui para vocês o meu telefone, WhatsApp, e-mail. Eu continuo a tarefa, porque foi isso que ela me ensinou. Acho que a maior homenagem que a gente faz é viver. A maior homenagem que a gente faz a quem foi é viver plenamente, fazendo mais do que eles fizeram, como a gente vai querer que os filhos da gente façam mais do que a gente fez. A gente quer que nossos filhos sejam mais bonitos, mais inteligentes, especialmente mais moralmente superiores a nós. Que eles aconteçam, porque não são nossos. Somos todos filhos de Deus. E por maior que seja a dor da momentânea separação, por mais desesperador que possa ser para alguns de nós esse momento, ele jamais se comparará à alegria do reencontro. Muita paz.